A gente vai continuar falando sobre comércio, sobre as dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas, pela indústria, mas a indústria menor, de menor porte, conversando a partir de agora com o presidente do sindicato dessas micro e pequenas aqui do estado de São Paulo, Joseph Cury. Bom dia para o senhor. Você, os queridos ouvintes, e o Barão também. Querido José, bom dia para o senhor. Vamos ver, a gente estava com uma conexão um pouquinho ruim, mas acho que melhorou. Que deu uma estabilizada. Vamos lá. Bom, queria primeiro ouvi-lo a respeito de todas essas dificuldades, sobre as ações que já foram anunciadas até aqui, se são suficientes, se não são, e qual é a expectativa em relação a essas próximas semanas que a gente vai ter. Haja vista, o impacto já está dado, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que todas as medidas, do governo estadual, que puxou a fila, depois veio a prefeitura, depois veio o governo federal, todas elas são muito bem intencionadas e direcionadas e vêm no caminho certo. No entanto, todas elas são insuficientes para o cenário. E eu queria começar dizendo, o governo federal anunciou que vai salvar 1.400.000 micro, pequenas e médias empresas através de linhas de crédito, tanto para capital de giro como a nível salarial. O problema é que o Brasil tem 6.887.000 micro, pequenas e médias empresas, o que significa que de cada 5 empresas, uma será atendida se as medidas econômicas ficarem onde estão. Se elas forem o primeiro passo na solução do problema, acho isso ótimo. O segundo viés é que nós temos empresas que estão completamente paradas, até por proibições nos vários estados e nos vários municípios, que não estão gerando caixa nenhum. No entanto, as suas despesas, algumas delas continuam correndo. Se não houver injeção de dinheiro novo nessas empresas, elas não sobreviverão. O outro viés são parte das indústrias que estão autorizadas e estão funcionando. Essas tiveram quedas muito fortes no volume de pedidos e os materiais entregues durante o mês de março, na maioria dos casos, estão sendo devolvidos e os pedidos cancelados, consequentemente trazendo também um problema econômico sério. Se nós olharmos dados da nossa pesquisa mensal Datafolha, fevereiro, nós temos 11% das empresas que o capital de giro mais do que suficiente para passar o mês. 89% estavam pedalando, tinham exatamente o que precisavam ou faltando recursos para passar. Com a entrada da crise da pandemia mundial que nos afetou em março, nós tivemos inversões e já apontadas numa pesquisa parcial até o dia 30 desse mês de março que terminou, que foi feito o campo. Então você tem a expectativa de uma situação econômica futura que em fevereiro apenas 5% das empresas viam algum risco, esse número sobe para 52%. E veja, pegou apenas uma semana do fechamento de empresas, setor industrial. Quando você fala de desemprego, infelizmente triplica o número de dados, sobe a 63% o número de empresas que acreditam no aumento de demissão. Ou seja, infelizmente irão fazer cortes e demissões. Quando se fala do poder de compra, isto você vê que mais de 67% das empresas acreditam numa perda de poder aquisitivo. E uma piora no ambiente de negócios em mais de 50%. Isto com
apenas uma semana de crise ou de lockdown parcial de algumas atividades. A nossa expectativa em relação às medidas do governo, como eu disse, vai atender 1 em cada 5 empresas, e nós temos problemas muito graves em relação à continuidade e à sobrevivência dessas empresas. Se não houver uma injeção extremamente forte junto com o sistema financeiro nacional, ou seja, bancos, factorings, fintechs, fundos, para renegociar e injetar dinheiro novo, além de prorrogar as dívidas do passado, poucas empresas sobreviverão. Consequentemente, o cenário do desemprego será a decorrência imediata. O anúncio feito nos últimos dias de financiamento e redução de salário de 25%, 50%, 70%, ou o próprio shutdown propriamente dito e a rescisão do contrato de trabalho, realmente é um cenário que apenas demonstra a gravidade do que estamos vivendo. Pois é, os números são impressionantes, Josefina. Agora, o que além do que o governo está fazendo, ele poderia fazer a mais? Que tipo de ação? O senhor falou principalmente dessa 1 a cada 5 empresas, né? Isso poderia ser aumentado de que forma? Existem várias formas, Marão. A primeira é garantir que esse dinheiro vai chegar na ponta, o que hoje não existe esse cenário. Tanto e aqui, quando nós falamos de empresas, Barão, nós não estamos falando do microempreendedor individual. Uhum. Nós estamos falando, então esse dado se agrava a nível social. Então, primeiro, garantir que o dinheiro chegue na ponta e que não será apenas via o sistema financeiro, que tem um papel fundamental. Sem o sistema financeiro, bancos, fundos, factorings, as mais variadas formas de financiamento, este dinheiro não vai chegar na ponta. Mas eles sozinhos não vão conseguir botar esse dinheiro na ponta. Ponto número 1. Ponto número 2. Para os trabalhadores propriamente dito, receber a parte do governo. Isto independe do próprio sistema financeiro, etc., porque o governo tem lá as declarações de todas as empresas, do Fundo de Garantia, do INSS, etc. Então, para ele liberar recursos diretos para esses trabalhadores que estão na empresa, ele não precisa de muito auxílio. Ele vai precisar também de lotéricas, ele vai precisar de todos para fazer isso, mas me parece que, nesse momento, isso não está claro. E, francamente falando, me parece que essa crise da pandemia vai se estender além no mês de abril. Já existem projeções, infelizmente, colocadas aí pelo próprio sistema financeiro, que essa crise deve se estender até junho, julho ou algo assim. Se isto for real, se este for o cenário, tem que haver um esforço literalmente de uma moratória geral, de uma guerra geral. Caso contrário, as empresas não sobreviverão. Ou então, o governo, e eu acredito mais nesse cenário, o governo injetar muito, mas muito mais dinheiro e fazer isso chegar na ponta para capital de giro, para a empresa sobreviver, para manter trabalhador e depois um plano de repagamento disso de muito longo prazo. Ele tem que estender todos os impostos, ele tem que estender locações de empresas que estão inativas, não operando, até em função da pandemia, ou seja, um da mão para o outro, caso contrário nós teremos um cenário muito ruim. O próprio governo estadual anuncia que talvez seja até o final do mês de abril, mas nós temos que aguardar. No entanto,
todas as medidas do governo, todas elas, municipal, estadual e federal, vêm na direção correta, em volumes insuficientes e que ainda não estão chegando na ponta. Presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Joseph Cury, obrigada pela entrevista e um bom dia. Nós que agradecemos, Sheila, Barão, e o prazer estar com seus ouvintes.